E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Interessante. Eu estava pensando no perfil deste jovem, deste homem, que se ele vivesse hoje, estivesse aqui hoje, ele seria uma pessoa que seria muito bem recebido em qualquer igreja, seria quase que perfeito. Seria uma pessoa que talvez imediatamente, pouco tempo depois dele chegar aqui, já lhe fosse colocado em um lugar de influência na igreja, lhe dado talvez um púlpito, uma liderança, que ele seria um exemplo da sociedade, um exemplo da comunidade, um exemplo para a vida cristã, inclusive, a vida com Deus, porque ele era acima da média, e não tinha nada de errado com ele, vou logo dizendo, ele não era um farsante, não, até porque Jesus, diz o texto, que quando ouviu, olhou para ele, o amou. Jesus não o tratou, não viu nada de mal nele, Jesus não viu nada de errado nele, até o convidou para fazer parte da sua equipe ministerial, apostólica, que seriam os apóstolos, até o chamou. Então ele era um homem bom mesmo, acima da média, tinha todos os valores que até hoje em dia são cultivados. Uma pessoa que chega para Jesus, busca Jesus, ele busca Deus. Veja, vamos ver aqui ele só pelo lado bom dele, que é só o que aparece aqui. Ele busca Deus, primeira coisa, ele quer Deus, vai a Jesus, já o tratando como bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Ótima pergunta, excelente pergunta. Ele não pergunta: o que farei para ficar mais rico? O que farei para ter sucesso? O que farei para vencer os meus inimigos? O que farei para vencer as tentações, o diabo, os adversários que vêm contra mim, contra minhas posses, contra os meus negócios? Não, ele faz a pergunta melhor possível, a melhor pergunta que alguém pode fazer a Deus: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: olha, bom é Deus. Por que você chega assim, né? Já quebra ali o gelo. E Jesus lhe responde: você sabe os mandamentos. No texto de Mateus diz que ele pergunta: quais? Quais? E aí Jesus diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Passa os mandamentos aqui para ele, e ele diz, possivelmente ele, dentro dele, se fosse eu, esse rapaz, agora eu vou personificar ele aqui, puxa, estou bem demais, para herdar a vida eterna, é isso? Questão 1, questão 2, questão 3, estou passando, o mestre está colocando as provas aqui, os exames para mim. Nunca matei ninguém, nunca adulterei,
nunca furtei, nunca disse falso testemunho, não defraudei a ninguém, não enganei ninguém. Defraudar, enganar, passar para trás, trair, abusar de alguém, não. Honro meu pai e minha mãe, nota 10. E ele falou para Jesus, e ele deu essa resposta, viu? Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então ele tem anos mais méritos para esse rapaz, para esse homem. Ele tem anos de prática dos mandamentos de Deus, guardando. Não foi assim, uns 5 anos atrás, eu defraudei pulei uma cerca lá. Desde a minha juventude, e juventude aqui, não tinha juventude naquele tempo como tem hoje, essa diferença, infância, adolescência, juventude. Você era criança até 12 anos. Depois dos 12 anos era considerado adulto. Até os pais já falavam, você vai casar com fulano, fulano vai casar com Beltrano, e já estava arrumado o casamento que você entrava para a vida adulta, era contado como um homem, e uma menina já disponível para formar uma família. Então não tinha essas divisões. Então ele diz que desde a infância dele, desde sempre, que ele cumpre a lei, que ele não tem nada de errado com Deus. E não tinha nada de errado com Deus. Aí é que está a questão. Ele não tinha nada de errado com Deus. Ele passou no crivo da lei. Ele falou, desde a infância, então é isso que eu vou herdar a vida eterna? Fazendo isso? Estou dentro, já ganhei. Nem sabia que já tinha ganho a vida eterna. O mestre me falou, o mestre acabou de dizer, que todos esses anos de prática, de guardar, de renunciar, de me abster, já me deram a vida eterna. Por isso que Jesus olha para ele, por isso que eu falei, Jesus não julgou, não está errado. Jesus o amou. Poxa, que pessoa interessante. Que pessoa diferente. Só tem uma coisa. Só está te faltando uma coisa, meu filho. Uma coisa. E aí, Jesus disse, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Já chamou. Você já está com a vida eterna, ainda vai ser um seguidor de Jesus. Vem. Não. Parou aí. Porque Jesus, na verdade, foi ao centro da essência deste rapaz, desta pessoa. O que Jesus viu e sabia que faltava nele. Ele ainda era apegado, ele ainda era materialista, ele ainda era uma pessoa que amava as coisas materiais mais do que a Deus, os afetos dele, o coração dele, apesar de cumprir a palavra de Deus, a risca e se guardar e ter todos esses méritos, mas o coração dele ainda não era totalmente de Deus, não era entregue a Deus. Mas por quê? Ele era do mal? Não, repito, ele não era do mal, mas o coração dele era dele, a vida dele era dele, e estava amparado nas suas posses, estava amparado no que ele construiu, estava amparado na materialidade da sua prosperidade, da sua própria prosperidade. E agora, a minha identidade se cruza com isso. Quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu deixo de ter. É assim que nós nos medimos. Quem é você? É assim que a sociedade nos recebe. Essa cadeira aqui está reservada, porque vai vir aqui hoje aquela pessoa que construiu um patrimônio, pode ser um patrimônio material, construiu alguma coisa, fez algo. Nós o destacamos, nós queremos estar perto dessa pessoa, a gente brinca assim, me unge aqui, vai passar um pouco dessa unção.
A gente valoriza isso, e a nossa identidade, então, se forma erroneamente em função disso. Assim como os sentimentos vêm por nos sentirmos fracassados. Quando eu me comparo a essa pessoa, e eu vejo que eu não fiz, que eu não tenho, que eu não construí da mesma maneira. Mas Jesus está dizendo aqui, não entenda assim na sua palavra, que não é assim que Deus nos mede, não é assim que Deus nos inclui na sua equipe, no seu reino, nas suas coisas. É outro critério, não é o nosso critério. O nosso critério ainda é um critério mundano. Podemos até termos uma autocomplacência, uma autoindulgência. O que quer dizer isso, pastor Ramon? Autocomplacência, autoindulgência. Quer dizer que quando eu me julgo, eu me absolvo. Né? Isso se chama autoindulgência. Eu me perdoo, assim, não tem nada de errado. Eu estou amparado pela lei. Eu não mato, eu não furto, eu não minto, eu não espalho notícia fake, né? Não adultero. Mas dentro de mim, a minha identidade está preservada, não é para Deus. Porque eu não entreguei a minha identidade para o construir de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, algo te impede de crescer. O que você construiu fez para você o seu reino, que tem que ser preservado. Quando eu era criança, nossa diversão era os gibis, revistas em quadrinhos, gibis. Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey Mouse, e por aí afora. Né? Acho que eu li quase todos. O gibi daquela época era o que a internet é para hoje. As mães, os pais falavam, não pode levar gibi para a escola, que você vai para a escola é para estudar. Então eu levava o gibi, ficava embaixo da carteira lá, né? O caderno em cima aberto, rindo, viajava nos gibis. Então eu lembro das histórias do tio Patinhas. Já adulto, saiu uma série, tem até hoje, comprei e guardei lá em casa, a saga do tio Patinhas. Alguém já leu o tio Patinhas? Tio Patinhas é o quaquilionário, é o pato, né? Não é um homem, é o pato mais rico do planeta. Ele é quaquilionário. Tem o milionário, o bilionário, o trilionário, e tem o quaquilionário, que é o tio Patinhas. Miserável, né? Miserável, avarento, ele é a essência da avareza, o tio Patinhas. O prazer dele é entrar na caixa forte dele e nadar no seu dinheiro, e polir a sua moeda número 1, que ele ama mais do que tudo. Não casou, não teve patinhos, para ninguém usufruir com ele do seu... o tio Patinhas, quem criou, foi o Walt Disney, um gênio de personificar num pato esse lado humano, do apego ao material, do apego ao dinheiro, que a Bíblia chama de avareza, o avarento. Certa vez eu fiz um estudo em 2 Timóteo capítulo 3, onde diz, Paulo escreve a Timóteo e diz, os últimos tempos serão tempos difíceis, porque os homens serão, e dá uma lista de perfis de como será aquela humanidade, e começa falando, os homens serão avarentos. Então, como eu fiz esse estudo, eu vim a descobrir o que é avarento. Avarento é o que ama o dinheiro. Antigamente, antes de estudar isso, eu achava que avarento era o pão duro, era o mão de vaca, o sumisco, era, essas expressões. Mas o avarento é aquele que tem um afeto, um amor pelo dinheiro. Assim como você pode amar alguém, igual o tio Patinhas, ele ama o dinheiro. Por isso que ele é avarento, porque ele não pode, essa moedinha aqui, né? Essa moedinha aqui, é amor, é apego.
a riqueza. Esse é o avarento. E o tio Patinhas foi exemplificado. Então, quando eu li a saga do tio Patinhas, eu descobri por que ele ficou assim. Porque essa saga começa a história dele desde um patinho. Ele era muito pobre na Escócia. A família do tio Patinhas era escocesa. E ele, muito pobrezinho lá, ele começou a vida dele de microempreendedor individual. Foi sem engraxate, pegou aquela caixinha e foi. Mas ele vivia num lugar pobre, né? Então as pessoas com o pé de barro ali, sujo, e ele limpando aquelas botas. Aí o primeiro cliente dele deu a moeda. Essa é a tal moeda número 1. Porque ele falou, foi a primeira dinheiro que eu ganhei na vida. Nunca mais vou me separar, isso vai ser meu talismã. Por isso que ele tem aquele grande amor pela número 1, que os bandidos querem, as bruxas querem, vai fazer magia com a moeda e tal. E vive lutando para não perder a sua número 1, porque foi a primeira que ele ganhou no seu trabalho. Honesto, né? Um símbolo não tem nada de errado com um garoto que vai trabalhar e ganha seu dinheiro e fica quarquilionário, ou pato, melhor dizendo. Ele é muito parecido com esse aqui. O problema é que ele não ama ninguém, o tio Patinhas, explora os seus sobrinhos, o Pato Donald, o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, tem que trabalhar de graça para ele, mete nas encrencas dele. Né? Para ele não perder um centavo da sua caixa forte. Para ele não perder nada. Então Jesus olhou para aquele rapaz maravilhoso, que tinha todo o mérito, todo o currículo para entrar na vida eterna, e falou, só tem uma coisa que está, a sua identidade ainda está amarrada, presa às suas posses. E Jesus não sabia de posses dele, naturalmente. Ninguém deu ali a conta bancária a Jesus, olha. Jesus sabia porque Jesus é Jesus. Só precisa doar. Nossa, já pensou isso? Só precisa doar tudo que tem e me seguir. Aí vai entrar um debate teológico, histórico. Então quer dizer que para seguir Jesus a gente tem que andar assim? Será que é isso? Eu não vou entrar nesse debate aqui agora, que não é nem o lugar. Porém, o que eu acredito, e eu quero aplicar aqui hoje com os irmãos, compartilhar com vocês, o que eu acredito aqui é que Jesus está fazendo ele se ver o seu afeto. Tudo bem, você fez tudo isso por Deus ou por você? Você não adultera para ter mérito ou para Deus, para a glória de Deus? Você não defrauda alguém para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Numa simples colocação, porque mexeu com a sua identidade. O que você mais ama? Dá tudo isso. E aí, você vem e me segue. Porque você, para seguir Jesus, não pode seguir Jesus adorando a dois senhores, servindo a dois senhores. Porque há de aborrecer um e alegrar o outro. Há de adorar um e esquecer do outro. A nossa natureza não comporta dois deuses. Não comporta três deuses. O nosso próprio auto-idolatria. Então Jesus queria libertá-lo, só que ele não conseguiu. Não conseguiu. O texto diz que ele ficou contrariado com esta palavra. Não, isso não, me pede tudo. Me pede uma doação, me pede uma doação que eu dou, mas não vou mudar. Ele está me pedindo, não é a doação, ele não está me pedindo que eu dê dinheiro, ele não está me pedindo para compartilhar da riqueza dele, ele está pedindo para eu deixar de ser eu, ele está pedindo para eu desapegar de mim mesmo, do que eu construí. Quem serei eu amanhã? Se eu chegar na comunidade e a minha cadeira especial não estiver mais lá. Ninguém me chamado, aquele lá faliu, ele era, isso aqui tudo era dele, agora vive aí, pedindo dinheiro.
para andar, virou pobre, anda com aquele Jesus ali, mudou. Não, eu não sou isso, eu não sou, veja como a gente cruza, fazer com o ser. Jesus queria libertá-lo. Você é filho de Deus, você já é, menino, você já serve a Deus, só está te faltando uma coisa, para ser íntegro, integral nisso, nesse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, cumprir a lei todinha. Só está faltando uma pequena coisa, você mesmo. Teu ser, porque teu ser se mesclou com isso. Como nós nos confundimos e como nós lutaremos, como o tio Patinhas luta, para defender o seu status, o seu estilo de vida. Prefere não ter amigos, prefere viver até distante de Deus, prefere viver distante de uma vida nova, se é para mexer comigo mesmo, nessa profundidade. Como é difícil. Mas não é impossível. Porque Jesus mesmo disse, mas para Deus não haverá impossíveis. Porque Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então os discípulos estranharam essas palavras. Se fosse hoje em dia, já pensou se Jesus chegasse hoje em dia nas igrejas e falasse isso? Eu acho que acho que se fosse um tempo de microfone, desliga esse microfone aí, louvor, sobe aí louvor, vamos tocar, né? Deus vai te abençoar 3 vezes mais. Né? Porque é isso que se tornou a mensagem dos dias de hoje. A gente tem, além dessa corrida para aumentar nossos ganhos, por que a gente é tão... Qual é a nossa motivação, né? Qual é a nossa motivação de viver? É Deus, é o ser ou é o ter? O que nos motiva a acordar de manhã, como se diz por aí, enfrentar um leão todo dia, pegar ele, né, e tal, e chegar em casa todo ralado, todo arrebentado, e falar, amanhã eu vou de novo. Qual é a motivação? É para a glória de Deus? É para o nosso crescimento? Ou é porque a gente tem um modelo, um estilo de vida, e a gente só vai se sentir bem quando atingir isso? Então, hoje em dia, se Jesus chegasse e falasse, quão difícil vai ser entrar no reino de Deus que tem riquezas? Se não desligasse o microfone dele, um bocado de gente ia levantar e ir embora. Vou para outro ministério, porque esse ministério aqui não é de Jesus. Jesus ensina o contrário, que quem o segue ficará rico, crescerá, prosperará. Se der 50 centavos de oferta, vai receber 500 de Deus, porque investiu nele. Jesus não é um banqueiro. Jesus não é um investidor que pega nosso dinheiro e transforma em mais riquezas para nós e redistribui para os seus investidores. Que Jesus é esse? Jesus é aquele que quer que nós o sigamos e sejamos o que Ele tem para nós sermos, e não o que o mundo fala e constrói para nós. Esse é nosso Jesus. Então os discípulos estranharam, mas então ninguém vai, os discípulos disseram, então ninguém vai entrar no reino de Deus. Aí ele falou que para Deus não haverá impossíveis. Outros disseram, eis que nós deixamos tudo, te seguimos. E Jesus falou, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Mexe com a nossa cabeça. Por que mexe com a nossa cabeça? Né? Porque a nossa cabeça está viciada em ouvir essa mensagem
da felicidade material, abençoada pelo espiritual. E a mensagem de Jesus é diferente, o espiritual em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Você quer ser feliz, no bom sentido de ser feliz? Eu quero ser feliz. Eu creio que ser feliz, vou dizer assim, vou estabelecer aqui acho que eu ainda não sou feliz. Porque para ser feliz você tem que ser completo. Uma pessoa feliz não é igual o tio Patinhas, que todo dia tem que se preocupar em melhorar a segurança do cofre, em ver se a número 1 está bem guardada, que não dorme em paz. Então não cabe felicidade nisso se você não tem paz. Felicidade, no sentido completo, é quando eu me senti em paz, totalmente. Não tenho mais que correr para me sentir seguro correndo. Mas quando eu me sentir seguro totalmente em Deus. Por isso que eu não vou dizer aqui que eu, pessoalmente, já sou feliz. Mas a palavra de Deus diz que a gente está no rumo desse alvo, desse objetivo, dessa completude, dessa felicidade. Que ela vai ser completa no reino de Deus eterno mesmo. Porque lá os valores, as organizações são diferentes. O que organiza o ser não é mais o que organiza aqui hoje. Portanto, queridos, para Deus não haverá impossíveis. Hoje à noite, quando Jesus nos chama, quando Jesus diz assim, poxa vida, Jesus já nos deu tudo, já nos deu a vida eterna, já se sacrificou por nós, já venceu a morte, já venceu o inferno por nós, já venceu tudo, já venceu nós mesmos, já venceu o pecado que habitava em nós para nos dar vida e vida com abundância. E quando Jesus chega para nós hoje e fala assim, me segue, o que impede a gente? O que impede? Se ele falar algo que vai passar pela minha caixa forte dentro do meu coração, que pode ser moedas, mas pode ser outras coisas. Se Jesus me chamar hoje, agora, aqui, eu posso dizer, poxa vida, que bom, eu quero ir, não estou preso aqui a algo que me impeça de ir. Será que a gente pode dizer isso? E se não pudermos dizer isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui frustrado? Não. A gente pode falar, Senhor, me ajuda a me desapegar, me ajuda a ser mais generoso, me ajuda a exercitar a generosidade. Porque o avesso, o contrário, o que está oposto à avareza que eu expliquei, é a generosidade. O que está oposto ao tio Patinhas é a generosidade. É ter para distribuir, não deixar do seu lado os seus sobrinhos sofrendo e ter mais apego à materialidade da coisa. Se a gente pudesse aqui hoje ter um aparelho, né, um aparelho assim que, igual aqueles termômetros, de um lado assim, dois, aqui tem um lado da avareza e da generosidade. Por isso que Jesus faz essas perguntas para nós, em determinados momentos, para a gente se autoanalisar. Oh, graças a Deus, eu não estou assim, mas eu estou mais desapegado, estou mais generoso. O cristão, o seguidor de Jesus, não é o religioso, não é o evangélico ou o católico. O cristão, o seguidor de Jesus, ele tem essa característica de ser generoso.
de ser desapegado. Se Jesus pedir, Ele dá. Porque a nossa vida eterna foi recebida assim, porque Jesus deu tudo. O reino de Deus é o reino da generosidade, não é o reino da avareza. O reino de Jesus é o reino da generosidade. A característica dos que nascem de novo em Jesus é serem generosos, é serem sensíveis à dor do outro, é serem sensíveis ao que o Oswald Smith, o grande evangelista do século XX, chamava de a dor do mundo, o clamor do mundo. O mundo clama e nós estamos nos fechando, e nós estamos criando um evangelho privativo, privado, fazendo a diferença entre o público e o privado. O nosso evangelho está se tornando um evangelho privado, para a minha felicidade pessoal. Não, o evangelho é para o público, é para expandir, e para isso precisa de generosidade. Quando Jesus me pede algo, eu estou pronto, porque eu tenho uma consciência. E como é que a gente desenvolve isso, pastor? Eu acho que é uma experiência de cada um, mas precisa começar a ser generoso de algum lugar, precisa puxar o fio dessa meada de algum lugar, precisa exercitar isso. Amor, para mim, não é só sentimento. Amor, para mim, não é só um sentimento. Eu amo pássaros, mas você dá comida aos pássaros? Você dá água para os pássaros no verão escaldante? Não tem tempo. Então você não ama. Você tem uma afeição, você gosta de ouvir o som que te agrada o sentido, piando na sua porta, né, cantando para você. Você ama isso, você ama você. Se você amasse os pássaros, você ia servir os pássaros. Ser generoso, um pouco da sua água, ia comprar uma raçãozinha, uma frutinha. Então, amor para mim é ação. Amor de palavra é só palavra. Por isso que Jesus falou, só está te faltando uma coisa. É entre o objeto que você mais ama na vida e Deus, com toda a sua sequência de virtudes que você faz, pratica tudo, só está faltando isso. Não, isso não, então está difícil. Mas vamos praticar a generosidade. Vamos começar com as pequenas coisas. Não precisa doar tudo. Não precisa sair por aí, um verdadeiro santo medieval, né? Na Idade Média acontecia muito isso. As pessoas, às vezes, quero ser pobre, né? E doava tudo e ia embora, andando, e teve chamada ordem dos mendicantes, viviam de doação. Não é essa a proposta. A proposta é que nosso lado da generosidade comece a crescer e possamos dar esse testemunho. É isso que o mundo está precisando, irmãos. Nós estamos prosperando, adquirindo posses, mas não está na mesma medida o mundo vendo essas posses se transformando no reino de Deus. No reino de Deus. Olha, hoje, nós, brasileiros, de uma certa forma, vou dar um exemplo aqui histórico, nós somos um dos países mais cristãos do mundo, não é? Juntando os católicos e evangélicos, sei lá, talvez a metade da população brasileira seja cristã. O cristianismo católico romano chegou aqui com os portugueses. Chegou aqui, eles colocaram a cruz, fizeram a missa e falaram, isso aqui agora em diante é terra de Santa Cruz. Já deu um nome católico. Esse que dia é hoje? É dia tal, é o dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, desse rio. Acharam que a Baía de Guanabara era um rio, então deram o nome era o dia do santo. Né? São Salvador, Baía de Todos os Santos, Fortaleza dos Reis Magos, lá em Natal, porque era o dia de Reis Magos quando eles chegaram ali, e por aí foi. Então, durante séculos, o brasileiro já nascia cristão. Nascia, o pai levava a mãe, batizava,
religião cristã. Mas, na virada do século XIX para o XX, vieram os primeiros missionários para o Brasil, trazendo a pregação da palavra, e não uma cruz de madeira ou um ritual católico. Vieram os evangélicos. Os evangélicos vieram para o Brasil pela generosidade de suas igrejas, principalmente dos Estados Unidos. A Igreja do Nazareno, por exemplo, é uma igreja que veio para o Brasil totalmente missionária. Eu, a pastora Cimeire, que está aqui, nós estudamos, o nosso reitor ainda era um missionário americano, reverendo Collins, Robert Collins e dona Frances Collins, que saíram dos Estados Unidos, uma história bonita, eu vou até contar aqui rapidinho. Ele era um jovem seminarista, em 1960, e aí foi a Assembleia Geral da Igreja do Nazareno. Ele foi à Assembleia. Chegando lá, tinha um missionário chamado Mosteller, reverendo Mosteller, que chamou ele, seminarista, me ajuda aqui hoje a gente chama stand, um balcãozinho aqui para falar do Brasil, porque em 1958 a Igreja do Nazareno tinha chegado ao Brasil. Então o missionário que abriu o trabalho estava lá, ele, a esposa, reverendo Mosteller e dona Gladys Mosteller, estavam lá. E ele chamou o jovem e falou: me ajuda aqui, fica aqui me ajudando aqui para falar sobre o Brasil. Os delegados passaram: tem igreja no Brasil, vamos ofertar, vamos ser generosos com a obra que está começando no Brasil. E esse jovem está lá. E aí o reverendo Mosteller, tem um momento que ele fala lá, acho que juntou um grupo, ele falou: nós estamos precisando traduzir para o português nossa doutrina de santidade, para ensinar lá no Brasil. E queríamos levantar uma oferta para fazer essa edição desses livros de ensino. E ele disse, o Collins, que naquela hora, ele, na mente dele com Deus, ele falou: se eu tivesse esse dinheiro, eu ia doar. Aí ele fala que Deus diz assim para ele: e a sua vida, você daria para o Brasil? Dinheiro, tudo bem, você não tem, mas e a sua vida, você daria? E ele falou: bom, se o senhor falar com a minha esposa, e se ela concordar, eu vou. Chegou em casa, foi para o almoço, ela estava chorando. O que foi? Porque hoje, às 11 horas da manhã, Deus falou comigo para me dar minha vida para ir para o Brasil. Fizeram o quê? Vieram com dois meninos, o Robert e o Gary. E nós ainda conhecemos esse casal. Foi nosso reitor, professor, lá em Campinas. Em 2009, ele já aposentado, fui aos Estados Unidos, na Assembleia, e aproveitei e fui visitá-lo na casa dele, lá no norte dos Estados Unidos, em Ohio, no estado de Ohio, porque eu nunca tinha ido lá. E fiquei 5 dias com esse casal. E aí, teve um dia que ele falou: o meu distrito está fazendo um retiro, vamos para o retiro. E eu fui com ele. Chegou lá, eu fiquei olhando, meu Deus, esse senhor de idade aqui, ele era grandão assim, botando as coisas lá, ali, para apoio missionário, não sei o quê, o retiro ali, falar de missões no retiro. E no caminho, quando a gente estava voltando para a casa dele, eu só olhava milharal de um lado para o outro, e ele nasceu e se criou ali naquele condado de Ohio. A casa que ele morava, que eu fiquei, tinha sido do avô dele, já construída 100 anos atrás, naquela época. Aí eu falei: mas pastor Collins, eu não estou vendo igrejas aqui, porque vocês saíram dessas igrejas daqui para ir fazer missões no Brasil. Onde estão as igrejas? Tem gente aí? Ele falou: tem várias igrejas aí. Foi uma igreja de agricultores, de plantadores de milho, que ofertaram. Aí a dona Francis contou que quando eles vieram para cá, a igreja deles comprou geladeira, que achavam que naquele tempo ela não tinha
informação lá que o Brasil ainda era tipo uma selva. Não, você vai precisar de uma geladeira. Aí compraram uma geladeira, trouxeram no navio, vieram de navio. Ficaram vários dias para chegar aqui. Porque eu falei, meu Deus, então a Igreja do Nazareno no Brasil chegou com o apoio da generosidade desse povo aqui. Foi preciso eu ir lá para ver. E eu tinha tido, essa foi a segunda vez que eu fui aos Estados Unidos. Na primeira, também tive uma experiência do túnel do tempo. Essa foi mais profunda ainda para mim. Porque eu fui visitar uma igreja no interior, eu nem sei que interior é aquele, no centro-oeste dos Estados Unidos, no estado do Missouri, também um estado bem rural de economia agrícola. E era uma igreja do Nazareno de mais de 100 anos. E meu amigo ia tocar piano lá, porque era um culto de Páscoa, e ele foi convidado para tocar e me levou para lá. Eu sei que eu dormi no carro, nem sei quantos quilômetros para chegar naquela... Mas eu viajei no tempo. Quando eu cheguei lá, uma igreja assim, com poucas pessoas, todos idosos. Quando o coral cantou, o coral todo mundo com bengala, com aquele negócio de quadro, né? Não conseguia nem ficar com o livrinho de cântico assim, cantando. Falei, meu Deus, né? Aí ele falou, olha, eu estou aqui acompanhado do pastor Ramon, tal, e me deu uma oportunidade de falar. E eu peguei e falei, agradeci. Falei, eu quero agradecer a vocês, irmãos, porque a nossa igreja chegou ao Brasil com a oferta de vocês dos Estados Unidos. Eu morei no seminário 4 anos, chamava Lar Grace Smith, que era uma senhora, que ao longo da vida ela ofertou $20 mil, e com parte desse dinheiro lá no seminário construiu a casa que era a moradia da gente que vinha de fora, e fui falando por aí. Acabou o culto, uma senhora me procura, ainda tinha aquelas câmeras digital, de foto, e ela falou assim, eu quero tirar uma foto sua, porque eu nasci e me criei nessa igreja, sempre ofertei para missões, mas é a primeira vez que eu vejo o fruto de missões voltar aqui, estar aqui. Isso foi um impacto na minha cabeça. Falei, como Deus faz as coisas. A igreja chegou aqui com ofertas de missões, foi sustentada com o nosso reitor, ele não recebia salário do Brasil, vinha lá de ofertas do mundo inteiro. Numa igreja do Nazareno, quando você oferta, tem uma oferta especial que a gente está até em dívida aqui com Deus. Vou até falar aqui um pouco. Porque a gente tem 4 ofertas missionárias por ano em toda a igreja do Nazareno no mundo, em mais de 160 países. Oferta de alabastro, de Páscoa, de evangelismo e de gratidão em novembro. Essa oferta é levantada em cada igreja e é enviada para a nossa sede regional, que envia para a sede global, que distribui para o sustento dessas igrejas no mundo inteiro. Então, a igreja chegar no Brasil foi com a oferta desse povo, para a gente estar aqui hoje, para este que está aqui se formar no seminário, que veio com essas ofertas, compraram terreno, construíram e etc. Tudo com a oferta desse povo. Você entende aonde a generosidade alcança? E você também entende o quanto a avareza ela é destrutiva para a obra de Deus, para o crescimento seu. Porque você fala assim, a obra de Deus, esse rapaz pensou assim, a obra de Deus, eu tenho a minha e tenho a obra de Deus. Ele não entendeu que o que ele tinha era dado por Deus. Por ele ser uma pessoa boa, Deus o abençoou, a lei de Deus se cumpriu na vida dele, mas ele partiu dentro dele, isso aqui é meu, isso aqui é de Deus. Obedecer a Deus é de Deus, servir a Deus é meu, é uma decisão minha, eu não estou afim não. Resultado, -1 no grupo apostólico de Jesus, infelizmente. Podia ter sido um grande, sei lá, vou usar dizer assim, será que se ele tivesse se convertido nesse nível, quem ele seria? Não sabemos, não tem o nome dele. Porque as pessoas assim passam pelas igrejas, pode até ter uma influência em um certo momento, mas a obra deles vai com eles. Quando o tio Patinhas passar dessa para outra,
com certeza os irmãos metralha vão entrar lá na caixa forte dele, o governo vai tomar de imposto, não tem herdeiro, não tem testamento, para onde ele vai não leva nem a número 1, vai para o museu dos quaquilionários. Mas eu citei o nome de Collins aqui, eu citei o nome de Francis Collins aqui. O que você faz na caminhada com Jesus se eterniza na história, pode ter certeza disso. E o senso de felicidade, por isso que eu falei, a felicidade é diferente no reino de Deus. A gente não fica feliz com o não ter, a gente feliz em ser. Nossa felicidade está no ser. E eu quero orar com você nessa noite. Porque eu não sei que oração é essa que a gente faz, sinceramente. Mas a gente tem que orar, porque tudo começa pela oração. A oração é a resposta do exame de Deus. Jesus nos examina e fala, e aí? Aí a gente ora, é a resposta. Senhor, eu estou precisando. Senhor, eu acho que eu estou muito preso. Senhor, eu acho que eu estou precisando da tua ajuda. Porque pode ter certeza que o convite de Jesus continua sempre para nós. Está aberto. Me segue. Esse é o convite de Jesus. Me segue. Me segue. Esse é o convite de Jesus. Então, a resposta na oração é em função deste convite. Jesus te chama hoje. E o que você diz para Jesus? E como você responde a Jesus? Então, por favor, vamos orar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, como sempre estamos nesta vida. Hoje viemos te adorar, te cultuar, te louvar. Viemos meditar nos teus ensinos e até mesmo no que não foi dito por mim, Jesus, mas que o teu Espírito, com certeza, junto com as meditações dos irmãos, eu tenho certeza que o teu Espírito produziu mais conhecimento a cada um de nós aqui, mais reflexão. Mas, Senhor Jesus, nós não queremos ser acumuladores de conhecimento, acumuladores de coisas, porque também o conhecimento é uma riqueza, e tudo que é riqueza para nós pode se tornar motivo de orgulho, de avareza, de apego. Nessa noite, Jesus, a oração é que o Senhor faça com que, nesse hipotético aparelho de generosidade, o nível esteja subindo em nossas vidas. Nos ensine. Não, Senhor, nós não queremos ser rejeitados. Não queremos ser rejeitados como esse rapaz foi, por ele mesmo. O Senhor não disse, sai daqui. O Senhor não disse, eu não te quero. O Senhor, pelo contrário, disse, eu quero você. Venha, venha. Você é bom demais. Você é excepcional, você é extraordinário. Mas venha sem essa bagagem do seu ego. Venha. Queria a decisão dele. O Senhor nos chama e nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos generosos. Eu creio que o teu Espírito fala conosco, não só aqui, mas na prática, para a gente ter um gesto, uma atitude que nos leve a esse aprendizado da generosidade, de construirmos uma vida no ser e não no ter, em sermos generosos, em sermos provedores, em sermos
canal de bênção. Senhor, eu testemunhei aqui a respeito da história que eu conheci, graças a Deus, que privilégio pessoalmente, aqui, durante 4 anos, convivendo com aqueles homens e mulheres que vinham, e indo lá, vendo eles ali sem filtro, como se diz, vendo eles dentro de casa, comendo com eles a comida deles, compartilhando uma oração à sua mesa. Então, Jesus, é um privilégio nós estarmos aqui, porque o Senhor usou a generosidade que o Senhor colocou nessas pessoas que tomaram uma decisão, numa hora, numa palavra, que não tinha nada a ver com o dinheiro, tinha a ver com tudo. Não é dinheiro por livro, é a tua vida. E a tua vida você vai dar para o Evangelho. E o teu ser, você se coloca na brecha. Um camelo não passa no fundo de uma agulha, disse o Senhor, porque o rico acumula tanto que ele quer passar com tudo. Então, Jesus, nos ajude a esse desapego, a essa correria atrás de bens, de acumular, de lutar, de programar nossa mente, de seguir esses coaches que ficam falando como é o sucesso com dinheiro, o sucesso com riqueza, com não sei o quê, para ser feliz, realizado. Pessoas que, como esse rapaz, não podem salvar a si mesmo e ficam ensinando a salvação pelo dinheiro para outros. Nos livra desse conceito, dessa cultura, dessa influência na nossa alma, na nossa mente, na forma de raciocinar, de decidir, de fazer o que é preciso. Nos ajude, nos ajude, nos ajude. Precisamos de ajuda. É muito difícil. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Por favor, Jesus, em teu nome, nos ajude. Nos ajude a começarmos com pequenas atitudes didáticas, mas de desapego, até que um dia o Senhor diga: e a sua vida? Já te dei, é tua. Faça com o teu servo o que te aprouver, porque se não fosse o Senhor, não tinha vida, eu não respirava, eu não era gente, eu não era nada. Então por que eu vou dar o que não é meu? A vida é tua, não é minha. Já é tua, mas um dia a gente vai chegar lá, Jesus, e o Senhor vai continuar recebendo. O Senhor vai continuar recebendo, porque a tua porta é a porta da graça, é a porta do acolhimento aos que vêm convertidos, aos que vêm com a mente transformada pelo teu Espírito. Nos abençoe, nos livre nesta semana, nos livre de todo mal, nos livre das doenças, dessas pragas, dessas pestes, a nós, a nossa casa, a nossa família. Que lutas, Jesus, lutamos pela defesa do nosso físico, também do nosso emocional, do nosso espiritual, do nosso social, da nossa vida. Nos livra. Se só tivermos paz, já teremos sido vitoriosos. Se andarmos em paz internamente, não como o mundo tem a sua paz, mas com a paz do Senhor, nos abençoe, que possamos inspirar aos outros, porque essa é a nossa missão, é apontar o caminho, que existe saída para esse caos, que existe saída para isso tudo que está sofrendo no mundo, em todos os tempos. Os cristãos estão sendo guiados pelo Cordeiro e apontando para Ele. Então que assim seja nesta semana, em nome de Jesus.
e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém.